A aula de hoje é sobre o estilo quote, que consiste basicamente em uma frase de um determinado personagem, artista e etc. em um fundo de edit. Primeiro vocês têm que ter em mente que existem 3 maneiras de fazer um quote. A primeira é fotos desse determinado personagem ou de um determinado artista mesclada com o fundo da edit, com a frase por cima. Que no caso é o estilo de quote que eu vou ensinar a fazer nesse vídeo por ser um estilo um pouquinho mais complexo. A segunda forma de fazer é como um background, vocês farão um fundo de texturas ou um fundo decorado, ou seja, da forma que vocês preferirem, com um PNG do artista ou personagem e a frase. E a terceira forma é só um fundo, da maneira também que vocês preferirem, qualquer tipo de fundo, com a frase, sem o PNG e sem as fotos mescladas. Então, como eu já disse no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a como fazer o quote com as fotos mescladas no fundo. Mas é importante vocês assistirem, por mais que não vão fazer esse estilo de quote, porque eu também dou dicas sobre a questão das fontes, que é a parte mais importante do quote, porque um quote sem as frases não é um quote, e também sobre coisas extras, paleta, decoração e etc. Também é importante que vocês saibam como fazer um quote com fotos mescladas para caso algum dia queiram fazer. Então, a primeira parte é vocês pegarem os materiais que vocês vão utilizar, seja o PNG que vocês vão colocar, ou seja as fotos que vocês vão mesclar. Caso mesclem fotos no fundo, é importante que vocês peguem fotos com a mesma paleta ou de preferência do mesmo shot de fotos. Até porque dificilmente vocês vão achar fotos diferentes, onde a pessoa tá em um lugar diferente, com a roupa diferente, mas que tem a mesma paleta exata. Então, nesse caso, fica muito mais difícil para vocês fazerem um fundo, com base nessas fotos que vocês pegaram. Por isso, é importante que vocês tentem pegar fotos do mesmo shot. Por Victorious ser uma série um pouquinho mais antiga, a Jade não tinha tantas fotos iguais, não tinha tantos shots de foto, então eu acabei tendo que fazer os meus próprios icons, que inclusive eu vou deixar na parte escrita da aula, ensinando como fazer. É bem simplesinho, então acredito até que vocês já saibam como faz, eu só vou deixar lá para caso não saibam. É bom fazerem os próprios icons também porque vocês escolhem a paleta de agrado de vocês e é muito mais fácil porque vocês já podem pegar os prints com qualidade. E a qualidade em um edit é muito importante. Na hora de fazer o fundo, que vocês vão mesclar as fotos, vocês vão fazer um fundo com os pincéis de água que tem lá no Ibis, porque não dá pra vocês fazerem um fundo de decorado, um fundo com texturas, porque vai ficar muito difícil pra vocês mesclarem a foto. Então, as fotos serão como texturas que vocês vão mesclar com esse tipo de fundo feito com os pincéis de água. Eu recomendo que vocês não coloquem texturas antes de mesclar as fotos, porque também vai dificultar. Então, caso vocês queiram colocar texturas, uma, 2 no máximo, porém eu recomendo só uma, tentem colocar texturas suaves. Mas enfim, voltando para a parte de mesclar as fotos. Vocês vão abrir ela no fundo, como eu já tô mostrando aí no vídeo, vocês podem recortar as fotos para ficar em formatos diferentes, porém todas as fotos têm que ter a mesma proporção, ou seja, por exemplo, observem a Jade ali. As fotos estão em diferentes formatos, porém a Jade está do mesmo tamanho em todas as fotos. E na hora de mesclar, vocês também podem escolher uma opção de mesclagem do próprio PixArt. E também, é claro, diminuir a opacidade para mesclar melhor. Porém, não é em todas as fotos e em todos os fundos que a opção de mesclagem vai ficar boa. Então, caso não fique, vocês podem só diminuir a opacidade. No caso ali, eu diminuí a opacidade e escolhi um efeito de mesclagem. Na hora também que vocês forem mesclando as fotos, vocês têm que usar a borracha para apagar as beiradinhas das fotos, essas linhazinhas aí, ó, uma que eu acabei de apagar. Porque todas as fotos precisam parecer fazer parte de uma só. Então, o fim delas não pode aparecer. Por isso que fotos onde a pessoa tá no mesmo lugar e com a mesma roupa é muito mais fácil de mesclar no fundo. Até em questão da paleta ficar bem mais organizada. E outra coisa, conforme eu vou posicionando as fotos, uma vai ficar em cima da outra, isso é óbvio,
Mas eu tenho que tomar cuidado para a foto de trás não interferir na da frente, nem a da frente interferir na de trás. Por exemplo, na hora que eu mesclo as fotos, elas acabam ficando invisível na parte do rosto dela e pode acabar acontecendo nas fotos de vocês também. Então eu tenho que apagar a foto de trás, nessa parte do rosto dela, na mão dela, para não interferir e para não ficar deformado o rosto dela. Mas eu também tenho que apagar a parte do fundo dela para não interferir na foto de trás da Jade. Então não, vocês não vão apagar a foto como se elas fossem PNG. Vocês vão apagar as fotos caso elas estejam interferindo em outras. Então mesmo eu apagando grande parte do fundo dessa foto que eu tô editando, ainda ela não ficou parecendo um PNG, porque o fundo da foto de trás acabou mesclando bem com a foto da frente. Então, como eu disse, tudo parece fazer parte da mesma foto. E o fundo dessas fotos até aparentou ser uma textura. Então nessa parte é preciso muita paciência, não façam com pressa, prestem atenção nos mínimos detalhes para não deixar faltar nada. E lembrem-se que cada espaço do fundo tem que estar preenchido por uma foto. Não pode faltar nadinha. E lembrem de deixar tudo na mesma opacidade. Na mesma opacidade e mesmo tamanho também. Porém, pode ser de vários formatos, por exemplo, retângulo, quadrado. Enfim, eu terminei ali a parte de mesclar as fotos com o fundo. E agora a questão das texturas, voltando ao assunto das texturas. Vocês podem colocar a textura no fundo mesclado, até para mesclar melhor, para dar um efeito melhor. Porém, vocês não podem exagerar, porque o foco ali são as imagens e não as texturas. Então, vocês não vão colocar uma textura que acabe deformando o rosto ou qualquer parte das imagens que estão mescladas com o fundo. Então, coloquem uma textura caso ajude nessa parte. Eu não coloquei nenhuma textura no meu fundo, eu só mostrei depois pra vocês algumas que eu tentei mesclar, só pra vocês terem uma base. E lembrando outra coisa, voltando a um ponto atrás, vocês não podem deixar as fotos tão invisíveis, então tomem cuidado na opacidade, não deixem elas tão fortes, porque pode acabar dificultando no processo de mesclagem, mas também não deixem elas tão invisíveis, elas precisam aparecer na montagem. Elas precisam ter um pouquinho de foco. Agora sim, voltando às texturas. Eu tentei mesclar algumas para vocês verem e elas não podem estar tão fortes, elas não podem estar mais fortes que as fotos. Então, por exemplo, essa, eu mesclei e diminui a opacidade. E até que ficou bom. Ficou trabalhado e eu diminuindo bem a opacidade até ajudou um pouco nessa parte da mesclagem. Já essa outra textura de planta, ela é muito detalhada, tem muito detalhe e acaba deformando um pouco o rosto da Jade e a Edith toda. Então não combinou, já que as fotos estavam mais suaves e a textura um pouquinho mais bruta. Também em questão de que essa textura ela tem muitas linhas, então não combinou. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, não coloquem efeito Magic. Nem um pouquinho, nem nada, principalmente se vocês colocarem as texturas depois das fotos já mescladas, porque o efeito Magic ele vai acabar deformando o rosto das fotos. Então, caso vocês queiram colocar, vocês coloquem as texturas antes de mesclar as fotos. Um pouquinho de efeito Magic só. Porém, eu não recomendo porque vai dificultar muito mais e vai ficar muito mais difícil de vocês mesclarem as fotos com o fundo. Pode ficar muito superficial. Depois, vocês vão procurar por frases de determinado personagem. Então, por exemplo, eu pesquisei ali no Google frases de Jade West e já apareceu vários sites com frases dela. Jade icônica, então eu até fiquei indecisa na hora de escolher qual frase eu ia usar. Não fiquem com preguiça de procurar, ok?
E voltando, porque eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. Vocês podem também ajustar, depois de mesclar todas as fotos, vocês podem ajustar a edit. Porque o efeito de mesclagem pode ficar melhor, caso ele tenha ficado um pouco superficial. Então vocês já conhecem a ferramenta, porque eu já ensinei sobre isso, mas caso vocês queiram relembrar, vocês só procurem o vídeo ou peçam a Estela o tutorial sobre isso, sobre ajustes. Vocês podem mexer na claridade, no contraste, na saturação. Eu ajustei um pouco a minha imagem e eu achei que até ficou melhor. Agora indo para o Pixelab, a parte mais importante das fontes, porque é o principal do estilo quad. Lembrando que caso vocês não tenham feito o fundo mesclado, é só fazer um fundo normal ou posicionar o PNG antes e depois ir para essa parte da escrita. Vocês precisam variar nas escritas. O que eu quero dizer com isso? Vocês precisam variar nas fontes, nos trabalhos, nas cores, para não ficar tudo na mesmice. Então eu, por exemplo, eu variei em cada linha da frase, eu coloquei uma fonte diferente. Porque os detalhes que fazem a diferença. E eu já ensinei tudo pra vocês sobre fontes, eu já falei quais fontes não ficam legais, que são as fontes muito finas, ou as muito grossas, ou as inclinadinhas, ou as muito achatadas, ou as muito compridas, ou as corroídas, ou aquelas fontes de forma que tem detalhes cursivos. Então lembrem-se, peçam a Estela caso vocês não se recordem sobre essa aula de fontes. E lembrando que fontes trabalhadas, fontes detalhadas é diferente de fontes exageradas. Então, por mais que seja uma fonte sem muitos detalhes, mas que ela seja bonitinha, que ela tenha algum detalhezinho que diferencie ela das outras, já é uma fonte bonita. Não tenham preguiça, variem, porque isso é muito importante. Eu primeiro fui colocando todas as escritas para depois configurar em questão de cores e sombra e etc. E caso vocês façam assim também, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de posicionar cada linha, porque tudo precisa ter exatamente o mesmo espacinho de distância. Então mesmo que vocês façam a olho, cuidado com isso. É importante que vocês também liguem a régua para posicionar as escritas exatamente no meio. E também ajuda com essa questão dos espacinhos, do espaçamento entre as linhas. Outra coisa, vocês perceberam ali que a minha primeira linha e a terceira é da mesma fonte. Então, por eu usar a mesma fonte, as duas linhas precisam ter também o mesmo tamanho, as mesmas configurações. Então, tudo bem vocês variarem nas escritas, mas caso não, elas devem ter o mesmo tamanho. Agora, caso seja de outra fonte, vocês podem deixar maior ou menor, não tem nenhum problema. E outra coisa que eu ia falar pra vocês, borda está proibida. Sim, continua proibida, porque é uma ferramenta que acaba deixando a escrita um pouco grosseira se você não souber usar da forma certa. Então eu prefiro que vocês aprendam a utilizar outras ferramentas antes da borda e depois mais pra frente, caso ainda achem a borda bonita, eu deixo usar. E sobre outra ferramenta, o relevo. O relevo, diferente da sombra e da sombra interna, ele serve para embelezar e não dar destaque para as escritas. Então, vocês não podem exagerar neles, caso vocês queiram usar. Então, não coloquem relevo em tudo, variem, diversifiquem. E sobre o texto 3D. O texto 3D, eu não gosto dessa ferramenta, só que é uma opinião pessoal minha. Então, caso vocês queiram usar, também não exagerem, porque também é uma ferramenta de embelezamento e não de destaque. Já a sombra e a sombra interna são ferramentas para dar destaque para as escritas, então vocês têm todo o meu apoio para usar. Lembrando que a cor das escritas vocês podem variar, mas dentro das cores da paleta das fotos e do fundo. Claro que o fundo também deve ter a mesma paleta das fotos, então seguindo a foto, no caso. Vocês também podem variar em questão de cores, por exemplo, colocar um gradiente em uma escrita, colocar uma cor em uma, outra cor em outra. E a única cor que eu não utilizei da paleta
foi da sombra interna. Porque eu queria colocar uma cor na sombra interna que desse destaque para as escritas. Então, se eu colocasse uma cor da paleta, mesmo que a mais clara da paleta, que não tem muito, não ia dar tão certo. Então, eu escolhi uma cor um pouquinho mais clara, que até não atrapalhou tanto, porque é a mesma cor da minha assinatura. Então, na hora de eu colocar o efeito, vai harmonizar. A fonte do nome também é uma fonte muito importante, é uma escrita muito importante. Vocês também devem trabalhar nela. E eu deixei elas maiores que todas as outras, mas vocês também podem colocar elas com menos destaque do que a escrita das frases. Vocês podem colocá-la um pouquinho menor, ou vocês podem colocar só as iniciais sem problemas. Nesse estilo pode. Depois eu fui ali naquelas camadas e coloquei o cadeadinho em todas as escritas, porque agora é a hora da decoração. Decoração é uma parte muito importante, então vocês viram como a minha edit ficou só com as fontes e depois vocês vão observar como ela ficou com a decoração, porque dá toda a diferença. Então, por mais que vocês não percebam, faz toda a diferença na edit. Usem pincéis do Ives, usem ornamentos, usem fontes decorativas. Lembrem-se também da BDM passada que teve, que observem as montagens antes e depois da decoração, olhem como dá outra cara pra edit. A decoração não só preenche espaços vazios, mas ela também complementa, então ela é de extrema importância. Depois eu salvei minha edit e decorei um pouquinho mais com os pincéis do Ives e fui colocar efeito. Lembrando que vocês podem misturar quantos efeitos vocês quiserem para um complementar o outro. Vocês também podem ajustar os efeitos, caso um efeito deixe muito saturado, mas ele seja perfeito para o resto da edit. Então tudo isso vocês podem ajustar, já teve aula também sobre isso, é só vocês pedirem a Estela. No meu caso, eu misturei 2 efeitos e eu achei que deixou ótima a edit. E sobre o Remini, eu não precisei colocar, porque a minha edit já estava toda com qualidade, até porque eu já peguei as fotos com qualidade, todo o resto dos elementos já estavam com qualidade. Então, eu não precisei deformar a minha edit com o Remini. Então é muito importante que vocês já peguem elementos, materiais com qualidade, para caso o Remini deforme a sua edit, você não precise depender dele, porque ele também não faz milagre. Basicamente isso, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar na aula de hoje. Então, usem as dicas e arrasem. Ficou assim a minha edit.